Boa tarde, Rodrigo, Luiz, boa noite no caso, né? Evelyn, Helena. À medida que o pessoal vai chegando, vou dando as boas-vindas aqui para mais um Bate-Pronto, uma edição extra, uma edição importante hoje. Nós tivemos uma reunião a primeira reunião, né, com o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Alexandre Saltz, a primeira reunião dessa nova gestão. E a ideia do programa de hoje é dar o relato dessa reunião, tá? Sempre lembrando, gente, que quem não puder assistir, o programa fica gravado, fica no feed do Instagram, fica no nosso canal do YouTube. Quem ainda não assinou o nosso canal do YouTube, que o faça, que assine o canal, comente, compartilhe, né? Se inscreva no canal, comente com os colegas, né, da promotoria, do local de trabalho, sobre o nosso programa. A ideia, né, para relembrar, né, o nosso formato é um formato semanal, né? Pelo menos uma vez na semana, às quintas-feiras, a gente se reúne para contar o que está rolando de mais importante de interesse dos servidores do MP. Tá? Hoje, extraordinariamente, em função dessa reunião que nós tivemos com a primeira reunião com a nova gestão, nós estamos fazendo o bate-pronto agora, na segunda-feira, às 18 horas. Quem não puder assistir, não se preocupe, que ele fica gravado, pode assistir depois. Tá? Aí, quinta-feira, vamos avaliar se é o caso de fazer um outro bate-pronto, caso nós tenhamos mais algumas informações aí para passar para a categoria. Tô vendo aqui, ó, o Sim de Perícias está aqui, a Isis, o Marcos, a Fran, Marcela, Rodrigo, Tobaldini, Gustavo, doutora Josi Camejo chegando aqui também para prestigiar a nossa live. Boa tarde, doutora Josi. Doutora Josiane, que é a subprocuradora-geral para assuntos jurídicos, não pôde participar da reunião hoje, né? Tinha compromisso, mas não vai faltar a oportunidade, nós iremos conversar bastante. Amanda, Roseli, Josiano, Loreni, Evelyn, né? Já mencionei aqui, um abraço aqui no YouTube, o Paulo, o Fábio, o Plínio, Rosane, Marcelo e quem mais estiver aqui na audiência. Muito obrigado pela audiência, pelo prestígio. Vamos começar. Primeiro ponto, gente, da nossa reunião com o Dr. Alexandre. Hoje estavam presentes, tá? Antes de mais nada, estavam presentes o Dr. Alexandre Saltz e o Dr. Heriberto, né? Os nossos sub-ADMs estavam presentes na reunião, tá? Primeiro ponto foi a questão da revisão salarial, né? Nós aproveitamos para agradecer o movimento da administração, que foi lá conversar com o presidente da Assembleia Legislativa, né? Entregar o protocolo de maneira formal. O projeto já estava no sistema da Assembleia, né? Mas o Procurador-Geral de Justiça fez questão, diferentemente de outras ocasiões, de ir na Assembleia Legislativa e pedir o prestígio, pedir que ia ter uma tramitação célere na Assembleia. Tá? Nós conversamos com o Dr. Alexandre Saltz na ocasião, né, que nós temos um acordo, né, já temos um acordo com a deputada Nadine, que ficou de ser a relatora, né, claro que isso depende da distribuição, vai ter a conversa lá com os deputados na Comissão de Constituição e Justiça, mas ela já se prontificou a ser a relatora dos projetos todos, né, nosso, do Tribunal de Justiça, da Defensoria Pública, que deverá ir essa semana também para a Assembleia. Né? Nós avaliamos que a deputada Nadine é um bom nome, porque é um nome que já tem um certo destaque na Assembleia, já foi presidente interina da Assembleia Legislativa, interina, né, da Assembleia, já é uma deputada do partido do governador, né? Então para nós é importante e sempre manifestou, né, antes de mais nada também, sempre manifestou a defesa do envio de projeto para os servidores, né? Quando, por ocasião do envio do projeto do revisão do subsídio dos membros, magistrados, ela também fazia a defesa do envio de projeto para nós servidores, né? E ela já se comprometeu em ter uma tramitação, em trabalhar por uma tramitação célere, vai apresentar o parecer de forma rápida
e também se dispôs a também a pleitear o acordo de líderes, mas isso lá para frente, né, gente? Nós fizemos uma live passada a respeito do tema, né? Com uma previsão bastante otimista, né, de aprovação em setembro. Tá? Falando em prazo para aprovação, como eu mencionei aqui no início da conversa, o projeto da Defensoria deverá ser remetido essa semana, o que deverá atrasar em uma semana a tramitação, se for de forma conjunta, né, que deverá ser de forma conjunta para os outros projetos. Tá? Bom, o Dr. Saltz, por ocasião desse assunto aqui, ele manifestou uma preocupação que nós também tivemos notícia hoje, né, que é a questão do projeto da Defensoria Pública, tá? Vou dar em primeira mão para vocês aqui. O projeto da Defensoria Pública, ele prevê o reajuste, né, do mesmo percentual, só que a partir de janeiro do ano que vem. Tá? Não teria parcela agora neste ano. Né? O nosso e o do Tribunal de Justiça, as parcelas são junho e janeiro do ano que vem. Dos colegas da Defensoria Pública, é janeiro do ano que vem e junho de 2024. Tá? E aí o Dr. Saltz manifestou apreensão, nós também temos essa mesma apreensão de como é que vai se dar a tramitação lá na Assembleia Legislativa com relação a essa ideia de uniformizar o andamento dos projetos. Tá? Mas isso, né, cada dia com a sua dor, né, nós vamos trabalhar quando os projetos começarem a tramitar efetivamente lá na Assembleia Legislativa. Tá? Bom, o segundo ponto que nós abordamos na reunião foi a questão da saúde mental. Tá? E aí o doutor Alexandre já iniciou a conversa nos entregando um convite formal, né, para que o SIMP faça parte da comissão que vai organizar o chamado ProSaúde, que é um programa de atenção integral à saúde, né, que a administração quer implementar aqui no Ministério Público, o que nós saudamos como uma iniciativa muito importante, né? Como vocês bem sabem, essa questão da saúde mental é uma preocupação constante nossa. Tem a resolução agora 265/2023, que foi aprovada, né, no Conselho Nacional, né, e nós acreditamos que é importante essa iniciativa da administração, dar um sinal de que essa temática, inclusive ele manifestou, né, o Dr. Saltz manifestou na reunião de hoje, que isso já era uma preocupação que ele tinha ainda antes da aprovação da resolução. Né? Então, nós saudamos essa iniciativa, certamente iremos indicar um componente para essa comissão, e como vocês bem sabem, né, o SIMP é uma entidade bastante propositiva, certamente vamos levar muitas ideias, sugestões nessas reuniões, para que a gente possa efetivamente implementar a resolução aprovada no Conselho aqui no Estado, para que ela se torne realmente efetiva aqui no Estado. Tá? Bom, sobre isso, tá? Também ainda nós tivemos a notícia de que tem 2 expedientes tramitando na administração, né, de reestruturação da administração com os setores que tem conexão com esse tema. Né? Um está tramitando na SUBEDM e um no gabinete do PGJ. Nós estamos acompanhando para ver como que vai se dar essa nova estrutura na administração. O doutor Alexandre reafirmou o compromisso de nos chamar, né? Então logo essas mudanças estejam mais ou menos alinhadas para a gente conversar e aí dar o toque final aí com relação a esse tema. Gente, bastante importante jornada de trabalho, tá? Tocamos assunto com aquele intuito, né, de perguntar, efetivamente agora, já passado alguns meses, já um mês, né, um mês e pouco da posse da nova gestão, o que pensam a respeito da temática, né? E aí o Dr. Saltz, ele reafirmou o que tinha nos falado ainda na live, enquanto candidato, que ele entende que era necessário avançar nessa temática, ele entendia que isso era uma pauta, inclusive, no campo da melhoria das condições de trabalho, né?
E aí, só que, né, ele tem essa visão de que o Ministério Público tem que permanecer aberto para atender a sociedade, tá? Mas não fechou a espaço, né? Não fechou a conversação, a possibilidade de a gente avançar numa composição que possa atender aqui o anseio da categoria. E nós referimos que o anseio da categoria é pela redução, pelo menos 1 hora na jornada de trabalho, tendo essa compreensão de que é necessário a abertura, a manutenção das promotorias, o atendimento à sociedade a pleno por parte do Ministério Público. Tá? Então, acredito também da mesma forma que o Dr. Saltes vai nos chamar, ele afirmou, né, que esse estudo ainda está em análise, né? Talvez haja uma consulta para a categoria, né, entre os membros e servidores. Eles não afirmaram o que vão fazer a respeito, mas estão analisando, e assim que tiver algum posicionamento mais consolidado, vão nos chamar. Tá? Mas de qualquer forma, não fechou para essa questão da redução da jornada. Outro ponto importante que nós abordamos também na reunião é a questão da regulamentação das promoções. Tá? Ano que vem já é época de promoções, né? E nós já estamos preocupados já com essa questão da regulamentação das promoções, né? Quem viveu esse período agora, ano passado, das promoções, viu a dificuldade que foi, como foi ruim essa questão. Nós temos uma avaliação de que quanto menos discricionário, quanto menos subjetivo foram os critérios de avaliação, melhor, mais eficiente, mais realmente uma ferramenta de gestão as promoções vão se tornar. Nós pontuamos também a nossa preocupação com a valoração dos cursos do CEAF. Há uma ideia do Dr. Alexandre Salles realmente de hipertrofiar o CEAF, de dar mais potencial, poder para o CEAF, para promover mais cursos, né? E quem sabe rever a questão das valorações dos cursos, tá? Que nós saudamos também como bastante positivo. Isso é uma pauta que nós iremos tratar agora mais especificamente na SUBEDM, né? Com o Dr. Heriberto agora também, tá? Outro ponto, né, que diz muito respeito à saúde e às condições de trabalho é a questão dos sistemas, né? E aí a nossa diretora de saúde e condições de trabalho, a diretora Cleide, a nossa colega Cleide, ela levou para a reunião uma série de pontos, né, observações que os colegas têm nos trazido com relação aos sistemas, né? O Dr. Alexandre afirmou que a implantação do SAGE, né, que é aquele sistema novo que deverá integrar todos os outros sistemas, deverá realmente efetivar a interoperabilidade que tão desejada entre os sistemas, numa previsão bastante conservadora, segundo as palavras dele, deverá estar efetivo em operação em dezembro deste ano, né? Então, eles têm uma avaliação de que, quem sabe até antes, o SAGE possa estar em pleno funcionamento e, quem sabe, resolver de uma vez por todos esses problemas que os sistemas EPROC, SEU, SIM, enfim, têm apresentado para a categoria, que praticamente todo dia chega para nós as reclamações. Também chega por parte da administração, eles também estão acompanhando, eles têm ciência desses problemas, e aí, por uma questão de prazo agora, de implementação, eles estão trabalhando bastante firme nisso, segundo o Dr. Salles. Talvez antes de dezembro esses problemas estejam minimizados ou, quem sabe, até resolvidos. Por fim, gente, tá? O programinha é curto hoje porque é um relato da reunião. Por fim, nós tocamos no assunto do orçamento, né? E aí nós colocamos o sindicato à disposição naquela ideia, né, de buscar alternativas para financiamento de algumas políticas por parte do Ministério Público, para, quem sabe, redirecionar melhor as verbas, né, do orçamento do MP. Uma delas seria nós trabalharmos junto com deputados federais emendas no orçamento para que uma verba possa ser direcionada para o Ministério Público para um determinado programa. Um programa, por exemplo, de atenção à saúde mental, ginástica laboral, enfim. E aí o Dr. Alexandre Saltes, ele manifestou assim, que tem uma certa preocupação com o tema, porque
As emendas, elas seriam, vamos dizer assim, as verbas das emendas seriam finitas, né? Seriam para um determinado período, não teriam condições de continuidade para os anos vindouros, né? Mas saúda a nossa iniciativa, acho que dependendo da natureza da emenda, poderia ser bem-vinda, e aí o sindicato vai fazer um estudo com o nosso jurídico, com o jurídico da FENAMP, inclusive, da viabilidade de nós termos alguma emenda para algum projeto específico aqui no Ministério Público. A nossa ideia é ter um pacote bem definido, bem acabado, com uma sugestão, com valor para um determinado projeto e apresentar para a administração. Certo, pessoal? Assim, a nossa avaliação, tá? A reunião foi bastante produtiva, tá? A finalidade era apenas apresentar, era apresentar a direção para a administração, ver o que pensam, principalmente com relação a essa questão da jornada de trabalho, da revisão da matriz salarial, né? Que é uma preocupação mais imediata para nós aqui, e já dar alguns pontos para o futuro, né? Como quem sabe, como eu falei aqui, a questão da regulamentação das promoções. As demais pautas, eu sei que o pessoal está muito preocupado com a questão das remoções, com a questão dos assistentes, revisão do plano de carreira, dos plantões, né? Do eleitoral. Essas pautas nós temos um entendimento de que é melhor, né? Que são pautas bem específicas, tratarmos na SUBEDM, tá? E quanto a isso, né, o doutor Heriberto, que estava na reunião, a questão dos oficiais, né, enfim, eu lembrei agora aqui porque é um tema que sempre estão me procurando aqui para atentar. Hoje o doutor Heriberto reafirmou que a SUBEDM está aberta, né, eu já conversei com ele para inclusive passar lá essa semana de novo para a gente conversar mais aprofundadamente em alguns outros assuntos de interesse da categoria. Certo, pessoal? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Pedro, Carol, Jerônimo, o Luiz Alexandre, a Isis, o Mário, o Gerson, o Eberton. Ó, tá bastante, Jefferson, Lucas, e aqui no YouTube o Marcelo, o Davis, o Beto. Era isso, gente. Pessoal, assim, em caso de dúvidas, tá? Mas falou sobre isso, falou sobre aquilo, o programa está gravado, pode nos procurar nas redes sociais, me procura no WhatsApp, manda um zap pro Simp, manda um e-mail pro Simp, que a gente responde sem problema algum. Tá certo, pessoal? Forte abraço e até a próxima.